Eu saúdo a todas as irmãs e os demais participantes deste seminário para senhores e professoras das classes, a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem puder estar de pé, nós vamos orar neste momento, começando este seminário. Clamamos, ó Deus e Pai, pelo poder, pela virtude que há no sangue de Jesus, e pedimos-te uma bênção por todas as tuas servas, reunidas nesta hora no Brasil e no exterior. Derrama o poder deste sangue sobre cada uma, e que haja uma grande bênção nesta tarde. Oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nesse seminário que nós estamos tendo para senhoras e professora das classes, o assunto que nós vamos trazer aqui nesta aula de oração é oração nesse tempo. Pode passar aí o próximo. Neemias 1:3-4. A palavra do Senhor nos diz: estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. A notícia que Neemias recebeu do seu irmão. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ele disse o seguinte: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Só isso que ele fez? Não. O que ele fez mais? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O jejum e a oração nos leva a uma comunhão gloriosa, mais íntima com o Senhor, de tal maneira que, logo no capítulo 2, nós vamos encontrar toda a solução que Deus proveu para Neemias, para que a sua oração e o seu jejum fossem respondidos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar o próximo. Nós vamos falar aqui agora a respeito das mágoas. Observem bem. Hoje, nesse seminário, o Senhor Deus vai fazer um transplante de coração, no sentido espiritual. Ezequiel 36, verso 26, a palavra do Senhor nos diz assim: e tirarei o coração de pedra da vossa carne. É isso que a mágoa faz com o coração daquele que está magoado. E vos darei um coração de carne, um coração sensível, um coração que está cheio do Espírito Santo para viver uma vida de comunhão e de graça. Raiz de amargura, outro perigo que está ligado a mágoas também. Em Hebreus 12, verso 15, continuando ainda falando sobre esse assunto, a palavra do Senhor nos diz: ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A expressão raiz aí é importante, porque a tendência da raiz é sempre se aprofundar. A amargura, por causa da mágoa, quanto mais ela penetra, mais mal ela causa. Então, neste momento, neste seminário também, o Senhor vai operar transplante de coração, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. Vamos ouvir aqui dons espirituais a respeito desse assunto, mágoas e raiz de amargura. Pastor Luiz Eugênio vai trazer esses dons, e depois nós vamos orar por todos que estão assistindo, para que essa mágoa seja retirada. Bem, irmãos, a paz do Senhor. Aqui, antes de explicar os dons, falando para os irmãos o seguinte: os dons são manifestações do Espírito Santo para edificação, né? Edificação. Amém. E o dom também organiza a nossa vida, né? O dom espiritual é o Espírito Santo se manifestando. E, portanto, que o Senhor deu uma revelação com o momento do clamor, uma luz forte resplandecia sobre todas as irmãs. Amém.
E essa luz trazia para todas as servas uma bênção de libertação e refrigério, pois algumas servas tinham mágoas no seu coração. Mágoa é um inimigo invisível, igual o pastor falou aqui, Antônio Carlos, raiz, né? Está escondido, ninguém está vendo, mas você está com a mágoa, né? E o Senhor está te libertando essas irmãs. E o Senhor mostrava ainda mais 8 servas que traziam espinho no seu coração. E isso trazia muita dor, muito sofrimento, né? Deixava essas irmãs, essas senhoras angustiadas. Anjo do Senhor fazia uma cirurgia em cada uma dessas irmãs e retirava esses espinhos. E eram mágoas acumuladas, e essas 8 servas saíam do seminário libertas, saíram libertas. Aleluia. A mágoa atrapalha a oração. Com mágoa não tem a oração que é atendida, não. Então vamos orar por esses irmãos que tem, essas irmãs estão com mágoa no coração. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus. Amém. Opera, Senhor, uma libertação. Liberta, Senhor, nas tuas filhas que estão com esse problema. Amém. Seja em casa, seja com parentes, amigos. Opera uma libertação. Oramos pelo sangue, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, nós vamos falar agora a respeito do perdão. Agora é a necessidade do perdão. Mateus 18, 35. Olha o que o Senhor Jesus diz. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do íntimo do coração, é lá do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É necessário perdoar. Quando você perdoa alguém, você não precisa sair dizendo para ninguém, nem para a pessoa que você a perdoou. Não há necessidade. O Senhor que vê os corações, que sonda os corações, sabe que o seu coração agora está limpo, puro, porque você perdoou aquela pessoa. Observe bem agora a palavra ainda do Senhor Jesus, em Lucas 17, verso de 4 a 5. Esse texto é muito importante para nós. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, ele diz assim, perdoa-lhe. Aleluia. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. A fé é direção do Espírito Santo. A fé é uma operação do Espírito Santo. Quando nós perdoamos de fato numa ação do Espírito Santo, a fé é acrescentada a nós e o nome do Senhor é glorificado. Vamos ver aqui agora o que o Senhor já falou também em dons espirituais a respeito do perdão. E lembrando o seguinte, quando o Senhor dá uma visão, uma revelação, o Senhor está falando para todos que estão inseridos no corpo, que estão vivendo este problema que foi mostrado na visão ou na revelação. Pastor Luiz Eugênio. Bom, irmãos, sobre perdão, perdão não é esquecer, né? Parar de cobrar. Parar de cobrar, isso que é perdoar. Isso mostrava uma revelação, eu dava uma revelação a respeito de uma serva que precisa perdoar o seu marido. Pois mesmo ainda não sendo um servo, ele precisa conhecer o perdão. Precisa conhecer o perdão. Ao perdoá-lo no íntimo do seu coração, seu marido a procurará. Ele pediria perdão. O Senhor revelou que ele vai te procurar para pedir perdão. E você deve perdoar, porque isso vai ser uma bênção de salvação na sua casa. Os discípulos pediram, Senhor, acrescenta-nos fé. Não pediram fé para orar por ninguém, para fazer nada, mas para perdoar, pediram, Senhor, acrescenta-nos fé. Tantas vezes assim, né? Vamos. Então observem bem os irmãos aqui, a bênção gloriosa do perdão. No próximo agora, que nós vamos ver, a oração de confissão. Aquela conversa íntima com o Senhor, você sozinho, no íntimo do seu coração, e o Senhor operando. A palavra nos diz em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
Ele é justo, porque Ele é Deus de justiça, para perdoar os pecados, e diz o texto aqui, e nos purificar de toda injustiça, e nos purificar de cada pecado. Há poder no sangue de Jesus para nos conceder esta bênção. Vamos ver também Provérbios 28, 13. Nunca mais esqueça esse versículo, é importante no seu viver diário. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Presta atenção, a prosperidade mencionada aqui é a espiritual, mas nós sabemos que o espiritual comanda o material. Nós temos certeza que na vida de todos os servos de Deus, quando o espiritual prospera, o material também prospera, porque o nosso Deus é o Deus de misericórdia, de graça e de todo poder. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, confessou o pecado, abandona aquele pecado, não pode voltar mais, e o Senhor vai te dar graça. Então observe bem aqui, ó. A confissão impede que Deus o pecado impede, a confissão impede que o pecado continue bloqueando. Há um bloqueio espiritual, falta de comunhão, falta de paz, falta de alegria. Mas confessou o pecado, a misericórdia é revelada, o Senhor prospera. A confissão não pode ser de meras palavras, mas nós já vimos no texto anterior, do íntimo do coração, cada um perdoar o seu irmão. Outro texto importante aqui para nós: confessar cada pecado, porque o pecado tem nome. Lá no livro da lei está escrito assim, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Não matarás, honra teu pai e sua mãe. Então, cada pecado tem nome. Quando você precisar confessar um determinado pecado, seja ele qual for ao Senhor, não tem acanhamento, nem vergonha, lá no íntimo do seu quarto, quando você estiver orando, falar o nome do pecado. De maneira nenhuma se preocupe com isso. Ah, mas é muito sujo aquilo que eu fiz, é muito impuro. Confessa, fala, porque o nosso Deus, Ele é puro de olhos, Ele é puro de ouvidos, Ele é puro de lábios, Ele é puro de coração. O nosso Deus é santo, 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 e Ele revelará toda abundante graça à sua vida. Pastor Luiz Eugênio. Bom, irmãos, antes de passar os dons sobre a confissão, ainda tem um dom sobre perdão, que nós temos que orar ainda pelo perdão. Pelo perdão. Uma serva que há muito tempo vem pedindo para o Senhor falar com ela, pois há muitos anos ela deixou de ouvir a voz do Senhor. O seu Deus revela que ela precisa perdoar um familiar com o qual ela se relaciona por causa do desentendimento que teve com ele. Então você precisa perdoar esse familiar seu, para que Deus possa perdoar. Deus perdoa-nos todo momento, precisamos perdoar, né? É fácil falar em perdão, mas é difícil perdoar. Mas vamos orar para que Deus opere essa libertação agora. Possa Senhor, perdoar. Você possa perdoar quem te magoou, né? Amém. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus. Amém. Sabemos, Senhor, que magoamos as pessoas e toda hora somos magoados também. Pedimos uma libertação para aqueles, para as tuas servas, Senhor, as tuas filhas que estão nesse seminário e precisam perdoar, Senhor. Opera pela tua graça, só a tua graça pode fazer isso, Senhor. Opera, é verdade. Pedimos pelo poder do sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora, um momento pequenininho na presença do Senhor, né? A confissão agora, né? Da confissão. A confissão. Isso aí. O Senhor deu uma visão aqui, uma revelação, que uma mulher, uma senhora, ela tem falhado no seu casamento, não respeita seu marido e somente o critica. Ela tem 37 anos, vive muito triste, mas ela precisa confessar que ela tem falhado com seu esposo.
Não adianta ficar, ela só critica o marido, mas ela tem falhado. Confessar diante de Deus, para Deus abençoar a vida dela. Mostrava também ainda 5 irmãs que têm atrapalhado a vida espiritual do seu esposo. Já inclusive falou até em deixar a igreja, pois acho que eles foram humilhados quando foram repreendidos. Mas o Senhor diz o seguinte: a repreensão foi para crescimento espiritual deles. Você interferindo, está atrapalhando a vida espiritual do seu marido, está atrapalhando. E o Senhor disse, quando o Senhor dava essa revelação, essas irmãs, elas reconheciam que tem feito isso realmente. E o Senhor mostrava aqui na visão que esses lares eram restaurados devido à confissão. Então vamos orar aqui agora para esses irmãos. Essas irmãs estão confessando a sua falha relativa a esses pontos que o Senhor revelou aqui. Então vamos orar nesse instante. A confissão, que você confesse diante do Senhor e Deus te liberte nessa hora. Vamos orar. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus, Senhor, pelas tuas filhas que têm confessado as suas falhas nessa hora. Tu, Senhor, és o Deus perdoador, libertador. Glória a Deus. Receba, Senhor, a confissão no teu altar e opera, Senhor, nos corações, em cada um dos teus filhos, suas filhas, que confessam diante de ti as suas falhas, Senhor. Opera, pedimos, oramos pelo sangue, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Apenas o hino que está sendo tocado, a primeira estrofe e o coro. Somente a primeira estrofe e o coro. Um momento de comunhão íntima com o Senhor. Deixa o Espírito Santo visitar o seu coração, limpando, purificando, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Me achego a ti. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, porque houve uma grande operação do teu Espírito Santo nesta hora. Cura, libertação, transformação, renovo e refrigério. Aceita este período de comunhão e de oração na tua presença. Nós oramos e te agradecemos pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Esse período está encerrado. As irmãs aguardem o relógio que estará marcando na contagem regressiva o começo da próxima aula dentro de 10 minutos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todas as servas e servos conectados neste seminário.